The Chosen está se perdendo. Eu assisti os episódios 5 e 6 no cinema e vou trazer aqui para vocês o review do que eu achei e se de fato The Chosen está continuando com a qualidade que está ou se eles estão se perdendo. Se você quer saber, é logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures, eu trabalho com histórias em quadrinhos e não só trabalho com histórias em quadrinhos, também já prestei serviços aí para séries, desenhando cenas, né, fazendo ali o storyboards. Também já desenhei personagens para desenhos animados e hoje eu quero conversar com você sobre The Chosen, né? Aqui no nosso canal, que é o Comics, onde a gente fala de quadrinhos, mas que é review também. Aqui tem alguns trabalhos que eu tenho aí a minha marca, na qual eu participei, né? Alguns aqui, como esses daqui, eu fui contratado, e tem esse daqui que é a nossa história em quadrinhos autoral, que é o Supermanos. O Supermanos é a nossa história em quadrinhos aqui do canal, e não só Supermanos, a gente tem aí a Warrior também. Eu vou falar um pouquinho dela aqui no nosso canal, mas antes disso eu quero deixar aí para você um recado muito importante sobre as questões lá do Rio Grande do Sul, e depois desse recado a gente já vai falar aí um pouco de The Chosen. Quero falar com você também, é um assunto muito sério, que é sobre a questão que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Você está vendo tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que aquela tempestade fez com as pessoas. Então eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um CNPJ que é para você fazer doações. A minha igreja, a Igreja Betânia, tem uma unidade lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, e lá eles estão recebendo doações para ajudar as pessoas que estão desabrigadas. Eles estão, para quem está lá, né, estão distribuindo mantimentos, estão distribuindo roupas, agasalhos, estão ajudando as pessoas que estão desabrigadas. Então eles precisam da sua ajuda. Então, se você quiser e se sentir tocado em ajudar as vítimas lá do Rio Grande do Sul, faça uma doação para eles. O Pix está aqui na descrição, vai estar no comentário fixado também. No episódio 5, a gente tem a adaptação da família de Lázaro. Isso, Lázaro, Maria e Marta. A gente é apresentado a essa família que vive ali em Betânia, e temos a adaptação da maioria dos textos que falam ali sobre essa família no Novo Testamento. Além disso, também a gente tem uma parte assim que eu acho o ponto alto, que eu vou comentar um pouco com vocês, que é a apresentação também pra gente sobre como que era dividido o judaísmo na época, entre fariseus, saduceus, herodianos, essênios e os zelotes. E isso é muito bem feito, muito bem explicado. Eu vou colocar aqui para vocês verem também como que é muito bem trabalhado isso. A gente tem ali nesse episódio também algumas costuras de roteiros. Tem uma adaptação muito legal do Sermão do Monte também, né? Ou do Sermão no Monte, dependendo aí de como você chama. Na prática, que eu vou deixar para o vídeo com spoilers para você dar uma olhada. Além disso também a gente vai agora para o episódio de número 6. O episódio de número 6, ele adapta ali João 10, mas não só adapta João 10. Ele adapta uma história que é encontrada no livro apócrifo do Judas Macabeus, né? Eles estão ali comemorando o Hanukkah, que é uma festa típica dos judeus, que lembra ali quando os judeus foram libertados de Antíoco Epífanes, né? O Antíoco Epifânio. Inclusive, esse Antíoco Epifânio, ele é alguém que aponta para o anticristo, porque ele vai fazer ali o sacrilégio terrível, né? Que é algo que vai ser repetido lá depois, quando o anticristo vir também. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só sobre essa questão aí do Judas Macabeu, e não só sobre o Judas Macabeus, mas sobre o Antíoco Epífanes, no meu outro canal, que é o Amigo Jesus, que é um canal só sobre teologia. Você pode dar uma olhada lá, seguir, se inscrever no nosso canal, mas se você quiser, eu falo certinho e eu explico por que Antíoco Epífanes ele é uma prefiguração do anticristo. E aí eu deixo pro meu próximo vídeo lá no canal de teologia, que é o Amigo Jesus. Se você quiser, comenta aqui, eu quero, para eu saber se de fato você vai querer saber um pouco mais sobre Antíoco Epífanes e o Judas Macabeus. Mas é adaptado isso no episódio, e depois a gente tem uma adaptação de João 10,
que é quando Jesus fala que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E é nesse episódio que eu encontro uma problemática muito grande que eu vou falar no vídeo com spoilers, mas aqui eu vou falar um pouco na figura de linguagem, para ficar subentendido, para que você não tome spoiler, tá? Você que não assistiu, aí não tome spoiler e tudo mais. Mas agora eu quero analisar algumas coisas técnicas desse episódio, como atuação e roteiro. As atuações eu quero destacar Marta, Maria e Lázaro nas suas atuações, que eu acho aí que trouxe o diferente ali no episódio. Jonathan Rumi também, ele tá sensacional como sempre, cada vez mais ele evolui como Jesus ali, traz camadas interessantes sobre Jesus. É um ator muito versátil e que surpreende muito a cada momento ali que ele interpreta Jesus. Você vê que ele está se dando ali, dando o melhor para esse personagem. Sobre as demais atuações, eu não vejo muito ali um destaque nesse episódio, porque ele é um episódio meio assim, os dois episódios eles são episódios meio de transição para um próximo episódio. É essa que é a questão. Então eu vou falar um pouco aqui sobre o roteiro. Sobre o roteiro, antes de ir para o roteiro, tem uma pessoa que de fato está interpretando muito bem, que é o Yusuf, que é aquele sacerdote. Cara, e aqui eu já começo a falar dele e já engato uma marcha para falar sobre o roteiro também, que para mim, quando eles adaptam a questão ali dos fariseus, dos saduceus ali, do judaísmo, parece que eles estão adaptando isso com muito gosto, porque o episódio inicia com uma discussão entre os fariseus e os saduceus sobre se de fato existe a ressurreição dos mortos ou não, e se o Antigo Testamento ele é todo válido ou se é só a lei de Moisés. Porque os fariseus, eu posso gravar um vídeo também no Amigo Jesus sobre isso, os fariseus eles acreditavam em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que a gente tem hoje ali na Bíblia, eles acreditavam em todo ele, mas os saduceus só acreditavam nos 5 primeiros livros de Moisés. Eles achavam que só os 5 primeiros livros de Moisés eram canônicos, não acreditavam em demônios e muito menos em vidas após a morte. É semelhantemente os crentes hoje que falam que só acreditam nos evangelhos e não acreditam no resto da Bíblia e tudo mais. E ali tem essa introdução dessa discussão e, gente, que diálogo afiado aquilo ali. Quem escreveu aquilo estudou muito bem os fariseus e os saduceus e colocou uma camada muito importante, muito interessante ali naquela fala. Se a pessoa é uma pessoa estudada, já deu ali uma olhada no que é os fariseus e os saduceus e assistiu aquela cena, foi de encher os olhos de tanta preciosidade teológica que você viu naquele. E aí tem, né, o Yosef, né, o Yusuf, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Yosef ou Yusuf, sendo como um personagem que nos representa em tela, porque ele está conhecendo ali como é que é o Sinédrio e ele está sendo apresentado ao Sinédrio, e através dele nós estamos sendo apresentados ao Sinédrio também, e você vê ali como que ele é um personagem que está interessante, a interpretação dele está interessante também, e eu já prevejo uma mudança nele. Eu não sei se você já assistiu, você já pegou isso já, mas eu já prevejo uma mudança nele. E aí a gente tem a adaptação de Marta, Maria e Lázaro, muito bem feita também, muito parecida ali com alguns textos da Bíblia também, e acerta muito. Mas quando chega no episódio do Hanukkah, eu acho que dá uma falhada, principalmente no final. A parte do Hanukkah, quando está sendo explicada ali a questão de Antíoco Epífanes versus Judas Macabeus, ela é muito interessante, apesar de Macabeus 1 e Macabeus 2, o primeiro Macabeus, o segundo Macabeus não estarem na Bíblia protestante, está na Bíblia católica, mas a história sobre os Macabeus, ela é uma história muito interessante, porque ela fundamenta muita coisa do Novo Testamento e muita da forma que o judeu do Novo Testamento pensa. Isso é muito interessante você ver compartilhado ali. Mas quando chega em João 10, que deveria ser o ponto alto do episódio, para mim The Chosen falha de novo. E eu vou deixar para o vídeo com spoilers para falar sobre isso, mas aqui eu vou falar de forma bem entre linhas. Qual que é a falha? A falha é eles tentarem colocar uma necessidade para ação onde não tem uma necessidade para ação. João 10, quando você vê na Bíblia Jesus falando que ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e isso acontece, já é um ponto alto
acontece no livro de João, uma construção para que isso aconteça, e quando isso acontece, é um ponto alto do livro de João. Então, essa passagem, ela não precisa de ajuda de uma ação externa ou de uma outra ação que não está descrita ali nessa passagem para simplesmente dar o tom mais tenso, aquela questão de urgência, de alta. Eu acho que erra quando The Chosen faz isso, porque a passagem em si ela é maravilhosa e quando você coloca uma ação ali, você tira o foco daquilo que verdadeiramente tem que ser focado, do ponto alto que é o diálogo, que é a palavra de Jesus. Tem um ponto alto nessa cena, que é a questão de Judas, que Jesus fala o seguinte, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas não ouvem as vozes de estranhos. Eu parafraseei aqui o versículo. E aí, a série é muito perspicaz em mostrar que os discípulos estavam ouvindo Jesus e Judas estava ouvindo o que as outras pessoas estavam falando de Jesus. Ali já mostra que ele não estava entendendo. Falando nisso, ótima interpretação do ator de Judas também, que a gente já começa a ver que ele está ali um pouquinho fora dos outros. Mas, tirando isso, gente, não precisa ter determinadas ações ali. E no vídeo com spoiler, eu vou falar o porquê que ficou estranho e porquê que eles continuam teimando no erro que foi no episódio anterior, nos episódios anteriores. E aí eu quero saber de você, o que você achou desses episódios, o que você achou do episódio 5 e 6, você assistiu no cinema, você já viu no cinema, você tem gostado? Por falar nisso também, uma coisa que eu quero falar aqui, que é o seguinte, eu vou falar um pouco eu vou fazer um vídeo sobre o lançamento de The Chosen, porque eu acho que o pessoal não está dando conta de ver The Chosen, os episódios de The Chosen um atrás do outro no cinema. Eu notei que deu uma queda muito grande de público. Desde o episódio 1 e 2 até o episódio 5 e 6, que está sendo lançado no intervalo de 2 e 2 semanas, eu estou vendo que parece que o público não está conseguindo acompanhar no cinema. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas, se você vai querer ver esse vídeo com spoilers e o vídeo sobre isso, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Não deixe de ler a nossa história em quadrinhos, que é Supermanos, que é o seguinte, se existissem super-heróis cristãos no Brasil, como que eles iriam agir? São irmãos, é um trio de irmãos que ficam um tempo sem aí fazer missões, mas algo acontece que faz com que eles retornem a fazer missão juntos. Aqui a gente reflete sobre muita coisa da vida cristã e como que a gente deve lidar sobre N coisas, inclusive aí no nosso país e fora dele também. Dá uma lida que é muito legal. A gente também tem a história em quadrinhos da Warrior. A história em quadrinhos da Warrior reflete sobre a seguinte coisa: se você pudesse voltar no passado, para onde você voltaria? A Warrior tem esse poder de voltar no passado. E se você quer descobrir como que ela voltou no passado, para onde que ela voltou, é só ler em quadrinhos. Marco Zero é uma personagem do mesmo universo dos Supermanos e o final é surpreendente. Se bobear, você até vai chorar. O link está na descrição para você dar aí uma lida. A história da Warrior tá de graça e a dos Supermanos está com preço simbólico lá na Amazon. Nisso eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais e também assistir a outros vídeos do nosso canal. Se o vídeo com spoiler já tiver sido lançado, assiste ele. Se não tiver sido lançado ainda, assiste outros vídeos que a gente está falando sobre The Chosen e continua comigo aqui no canal. Comenta o que você achou, curte e vamos pro próximo vídeo que a gente continua a nossa conversa e eu quero te ver de novo neles. Até a próxima, gente. Nos encontramos nos próximos vídeos.